Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sou Thomas, professor de Física 2 de vocês. Estou aqui com duas videoaulas iniciais de revisão do que a gente trabalhou para facilitar aí a vida de vocês nesse período afastado, relembrarem o que a gente discutiu, né? E logo após essas duas videoaulas e essa lista que eu vou passar, a gente vai ter acesso ao novo conteúdo. Tá? O novo conteúdo eu vou introduzi-lo aqui de maneira digital, vocês ainda vão ter acesso também a questões a respeito, mas obviamente quando voltarmos às aulas presenciais, né, em sala de aula, eu vou revisar tudo isso que foi passado. Tá? Então a gente não vai ficar só no virtual, podem ter certeza disso, tudo bem? Antes da gente começar, os outros professores estão falando, e eu estou achando também, eu acho importante falar, citar, que essa situação que a gente se encontra de quarentena, né? De certa maneira, ela é extremamente importante, gente, porque o país que não seguiu inicialmente, né, que achou que era uma, entre aspas, brincadeira, né, ou que não era tão sério toda essa situação, foi a Itália. Então a gente precisa levar com seriedade esse afastamento social que é pedido. Tá? A gente precisa se afastar da sociedade de uma maneira geral, a gente precisa se afastar, tudo bem? Para evitar contágio. Né? O vírus Covid-19, ou que a gente chama de coronavírus, ele é altamente, ele é facilmente transmissível. Muita gente se prende à mortalidade do vírus. O vírus não mata tanta gente, a gripe mata mais, gripe comum, né? Você tem a dengue matando mais e por aí vai. Com toda certeza, o vírus não tem mortalidade alta. Esse é o maior perigo dele, não ter essa mortalidade alta. Tudo bem? Porque o maior problema que a Itália está passando agora é não ter como tratar todos os doentes, porque o vírus que ataca a respiração. E caso você contraia um vírus de uma maneira mais séria, você vai precisar de um respirador. E não tem respirador para todo mundo. Então a gente precisa conter o estágio. Então sempre estejam lavando as mãos, né, 20 segundos. Dá tempo de cantar parabéns para você 2 vezes, tá? Então cante parabéns aí lavando as mãos, lava dentro da unha, lave a mão até o antebraço ou de repente até o cotovelo. Né? Entre os dedos, nas costas, não esqueça de como lavar a mão, certo? Tem diversos vídeos sobre o assunto, pessoas muito mais qualificadas que eu para falar. Então vamos começar a aula, tudo bem? Então a gente dividiu, né, em 2 slides, o primeiro falando sobre como surgiu a teoria de Planck e, né, a catástrofe ultravioleta, e a segunda apresentação vai falar sobre o efeito fotoelétrico. Tudo bem? Vamos lá. Bom, então, a origem da física quântica, claro que a gente pode traçar a origem de qualquer área da física lá da eternidade, lá da antiguidade, certo? Mas eu achei legal falar de Aristóteles, porque a física aristotélica, devido à sua dificuldade em ter como medir as coisas, existiu durante 2000 anos, a física aristotélica, né? A física baseada na teoria de Aristóteles. Só que Aristóteles ele não era um cientista, ele era um filósofo que tratava a natureza como ele via, o que não é errado. Mas não era um processo físico. Só com Galileu e Newton, a física passou a ser uma ciência autônoma e com base experimental. E ficou assim até meados, né, até final do século XIX. E no final do século XIX, as pessoas falavam que a física estava completa. Você não tem mais para onde ir na teoria. Olha, a física está totalmente completa, a teoria está completa, a gente só tem algumas nuvenzinhas aí no caminho que a gente precisa limpar no céu. E aí o céu vai ficar totalmente azul e com poucas nuvens, né? Essas 2 nuvenzinhas mudaram a física toda. Essas 2 não, desculpa, tem mais nuvenzinhas, mas eu foquei em 2, tá? Mas essas 2 já são suficientes para mudar toda a história da física, desde o final do século XIX até hoje.
primeira nuvem trata da teoria eletromagnética de James Maxwell não explicar o efeito fotoelétrico, que já era observado, né, há algum tempo. Começou a ser observado pelo Hertz, o Heinrich Hertz, se eu não me engano, mas ele observava, mas não sabia explicar. E a segunda coisa era a catástrofe ultravioleta, que é o que a gente vai focar mais nesse vídeo hoje. Tá? Eu não vou me alongar muito nos vídeos, a gente já teve essas discussões, então acho que o importante é vocês relembrarem os conceitos e treinarem, né? Final da apresentação, das duas apresentações, uma lista de exercícios para vocês treinarem isso. Então, vamos falar sobre esse processo de quantização, de surgimento da física quântica. Os corpos aquecidos, como eu botei um gifzinho aqui de uma lâmpada incandescente, eles emitem radiações eletromagnéticas, né? Infravermelho, luz visível. Se você esquenta uma barra metálica, ela está emitindo calor, isso está no espectro infravermelho. Agora, quando eu pego essas hastezinhas aqui e passo uma corrente elétrica, elas esquentam, né? Por isso, lâmpada incandescente, a lâmpada que, entre aspas, pegava fogo ali no filamento. Né? Você tem isso no carvão, você bota o carvão lá na churrasqueira, ele começa a entrar em brasa, ele começa a ficar avermelhado. Então, as medidas experimentais mostravam que a intensidade da radiação variava para cada faixa de comprimento de onda e dependia da temperatura. Por exemplo, né, eu botei aqui, a gente tem meio que um padrão para todos os materiais. Em 525 graus Celsius, a gente tem luz visível sendo emitida e levemente avermelhada. Em 6.000 graus Celsius, a gente vai ter luz visível branca, quase branca, ou seja, muito energética. Então, é por isso essa dependência da temperatura, tá? Conforme a temperatura vai aumentando, você vai tendo mais brilho, como é mostrado aqui nesse gifzinho, certo? Ou seja, conforme o comprimento de onda diminui, a intensidade da radiação tenderia para valores extremamente grandes. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá. Aqui a gente tem, se eu não me engano, do ferro, né? Um gráfico falando do ferro. E essa era a configuração principal do que a gente via como a catástrofe ultravioleta. Então a gente tinha aqui, de certa forma, uma discrepância entre teoria e prática. Né? Então essa linha tracejada aqui é a linha da previsão teórica que a gente tinha usando a física clássica. Essa linha contínua preta aqui é a linha dos resultados experimentais, certo? E aí, se a gente parar para pensar, com grandes comprimentos de onda e, consequentemente, baixas frequências, vou tentar escrever aqui com o mouse por enquanto, tá? Mas aqui, ó, a gente tem relativamente um bom resultado teórico e experimental, né? A previsão teórica com a previsão experimental está um em cima do outro ali, tá bem feito. Conforme a gente vai diminuindo o comprimento de onda, consequentemente aumentando a frequência, né? A gente vai tendo uma discrepância cada vez maior entre essas duas áreas, né? A experimental e a teórica. Eita. E esse é o pequeno problema que a gente tem, né? Da catástrofe ultravioleta. Ora, se a gente fosse nos guiar pela teoria clássica, pensando bem, antes do espectro visível, a gente já estaria lá no alto já desse gráfico, emitindo uma quantidade de radiação, até sair aqui da tela, uma quantidade de radiação muito grande. Então a intensidade aqui ia subir, ou seja, ia ficar muito grande até para a gente sobreviver. Acender um fósforo, acender um isqueiro, acender um fogão, esse fogo, devido à luminosidade dele, você vê, é avermelhada de uma maneira geral, né? É porque ali tem produtos químicos, mas é avermelhada. Então, ela nem tem uma intensidade de radiação tão gigantesca assim, tá? É uma radiação, mas
não é tão gigantesca. Se a gente fosse seguir a teoria clássica, ia ser um negócio absurdo, a gente não ia conseguir sobreviver. Então, simplesmente o fato de abrir, né, de riscar um fósforo, poderia ser fatal para a gente. Então, eu trago esse vídeo aqui do canal Universo Narrado, né? Vídeo Planck e a Física Quântica e a Catástrofe do Ultravioleta, que está aqui para vocês acessarem, mas eu não sei como é que vai ficar aí para vocês, se vai ficar como uma apresentação ou se vai ficar como um vídeo. De qualquer forma, aqui, se vocês pesquisarem, esse é o título do vídeo, tudo bem? Como que a gente resolve esse problema, então, dessa diferença que não pode existir, né? Senão é porque está errado. Se existe é porque está errado. Bom, vamos lá. Então, a teoria quântica da matéria, ou a física quântica, surge a partir daí, né? A gente tem a palavra quântica, que vem de quanta, que do latim é quantum, que significa quantidade. Então, em 1990, o Planck já estava pensando nesses problemas. E ele, 14 de dezembro de 1900, ele apresentou uma proposta desesperada para resolver esse problema. Que proposta foi essa? Que os átomos emitem e absorvem radiação de forma discreta e não contínua. E são proporcionais às frequências de oscilação. Quanto maior a frequência, maior a emissão ou absorção de radiação. Vamos fazer um exemplozinho aqui, perdoem-me novamente a letra, tá? É mouse, eu não estou acostumado a escrever no mouse, mas tudo bem, a gente tenta. Imagina que a gente tem lá na física clássica uma caixinha que está parada e eu venho e aplico uma força. Olha, ficou até bom. Nessa caixinha. Então a caixinha está parada, eu venho e começo a aplicar uma força. Se eu fosse medir a energia cinética dessa caixa, vou escrever bem devagar para ficar visível, mas eu acho que ali agora vai dar um erro. Vamos ver, meio de mv quadrado. Acho que dá para entender, né? Meio de mv quadrado. Ou seja, eu vou aplicando a força na caixa e ela vai ganhando uma leve velocidade. Ela ganhando essa leve velocidade, eu posso ter valores quebrados de velocidade. Eu só não posso ter negativo, né? Porque ele está elevado ao quadrado. Mas eu posso ter valores quebrados de velocidade, então, sei lá, 0,1 metro por segundo. E aí, por ter 0,1, ao quadrado fica 0,01. Aí, se eu tenho uma massa de 1 kg, vai continuar sendo 0,01. Dividido por meio, 0,0005. Ou seja, a gente tem um valor quebrado de energia cinética, energia associada ao movimento. Na proposta clássica não tem problema, é como se o corpo fosse acumulando essa energia e quando ele estivesse pronto ele ia se movimentar. E aí esse corpo começa a se movimentar aqui, né? Começa a andar. E aí esse valor de energia começa a aumentar, mas de forma que a gente chama de contínua. Isso não funciona para a teoria quântica. A gente está falando de átomos, está falando de coisa muito pequena, tudo bem? Então, o Planck ele trouxe a ideia de que os corpos, os átomos, eles era meio como um oscilador, né? Então era um corpinho que estava preso a uma mola. E esse corpo, ao ficar oscilando, ele ia emitir energia, só que essa energia ia ficar contida em estados estacionários. Vamos lá para o próximo slide. Então, antes de a gente falar dos estados estacionários, deixa eu puxar aqui meu ponteiro. Pela hipótese de Planck, a gente tem que a energia, então, quantizada, a energia quântica, é H vezes F. Essa energia ela é chamada de energia quântica, energia quantizada. O HF ele é considerado um quantum de energia. O H é a constante de Planck, ou seja, um valor constante que apareceu em todos os experimentos e todas as medições de Planck. E F é a frequência de oscilação deste átomozinho que parece que está preso a uma mola. Tudo bem?
Essa é a equação da quantização de energia. Bom, a gente pode ter essa energia, então, se ela é discreta, ou seja, ela vem em níveis. Então, no nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Ou o que a gente chama de estado natural, primeiro estado excitado, segundo estado excitado, terceiro estado excitado e quarto estado excitado. E assim sucessivamente, tá? Quinto, sexto, sétimo, oitavo, N estados excitados. Ou seja, o átomo, né, o meu querido elétron, por exemplo, como a gente vai ver depois no efeito fotoelétrico, ele nunca vai estar aqui no meio. Meu elétron está aqui com um nível de energia de mais ou menos 0,3. Sei lá. Isso não pode existir, tá, gente? Segundo a teoria quântica, a energia é discreta, ou seja, eu estou no estado 0, vou direto para o estado 1 excitado. Se o meu corpo, meu átomo, por exemplo, não tem energia para sair do estado 0, e aí no efeito fotoelétrico acho que essas ideias ficam mais claras, tá? Mas eu jogo lá a energia do meu átomo. Não é energia suficiente para tirar ele do estado natural. Ele vai ficar no estado natural, ele não vai subir um pouquinho. Não, joguei energia suficiente para ele sair do estado natural e vir lá para o estado 3. Não tem problema nenhum, ele pode fazer isso. Certo? Vou pegar uma cor que eu não usei aqui. Vou pegar azul. Então eu posso ter isso aqui acontecendo mais ou menos, né? Retinho, olha só. Eu posso ter isso acontecendo sem problema nenhum. É só dar um nível de energia suficiente para o corpo. Tá? Então, esse primeiro estado excitado, a gente vai chamar de HF, ou o segundo de 2HF, o terceiro de 3HF, ou seja, a gente pode ter um N na frente do HF. Eu vou fazer um F maiúsculo aqui só para ser mais fácil, tá? E esse N vai tratar da energia geral do átomo, né? Se eu souber o estado que ele está, eu consigo calcular. Eu cobri aqui que era uma tabela de valores de um material específico. Então ele ia dar valores numéricos, mas eu quis falar de uma maneira mais abrangente, tá? Então, por exemplo, o vermelho e o amarelo, né, as setinhas, aqui, o átomo ele recebeu energia, então ele recebeu a energia e, consequentemente, ele passou para um estado ou um nível mais excitado, né, ou mais elevado. Enquanto as setinhas verde e roxa, o átomo ele perdeu energia e passou para um estado, um nível menos excitado, mais baixo. Então pode haver o inverso. No efeito fotoelétrico, acho que essas ideias todas ficam mais claras, e aí talvez seja a grande façanha de Einstein, né, que rendeu o Nobel para ele em 1920, se eu não me engano. Tudo bem? Se for 1920, eu vou lembrar na próxima apresentação, ficar ligado, né, data de Enem, número redondo, né, a gente tem que tomar cuidado sempre, certo? Bom, finalizando então essa apresentação, lembrando, eu vou lançar a segunda parte. A segunda parte vai falar do efeito fotoelétrico, junto com a segunda parte, né, com essas duas partes. Vai chegar uma lista de exercícios sobre essa parte do início da física quântica, e logo, um pouco depois, assim, no fim de semana, talvez no começo da semana que vem, no mais tardar, eu vou lançar para vocês um vídeo falando sobre os modelos atômicos e como a física quântica se relaciona com esses modelos. É importante ressaltar que, como vocês já estudaram modelos atômicos, não vou me alongar muito nesse vídeo não, tá? Então, no mais é isso, a gente fala de modelos atômicos depois. No mais é isso, bom estar com vocês mesmo que virtualmente, espero que estejam se cuidando mesmo, tá? Acho que o papo que a gente teve no começo do vídeo é importante. Tentem avisar e manter isso para sua família, nem sempre é possível, né? Tenho muitos amigos ainda que estão tendo que ir trabalhar. Acontece, não vou julgar se é certo ou errado, agora o que é principal é se protejam. Lavem as mãos, evitem aglomerações,
tentem ficar em casa, evitem transporte público se possível. No mais é isso, a gente se fala na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.